Olá pessoal, como é que vocês estão? O Corvo é o tipo de filme que todo mundo lembra como um clássico dos anos 90. Porém, somente o primeiro filme é lembrado e ser lembrado pelos fãs dessa obra. Isso porque... bom, digamos que a franquia não é conhecida por ter sequências memoráveis. E olha que eles tentaram, hein? Nesse vídeo nós vamos revisitar a franquia Corvo inteira. Vamos passar por todos os filmes para que você relembre comigo essa franquia. Já adianto que tem cada coisa nessa franquia que, meu amigo... Então se prepara, pega a sua pipoca, porque tá na hora daquele filmaço. Antes de entrar nos filmes em si, é bom contextualizar que essa franquia é baseada numa excelente HQ escrita pelo James O'Barr. Essa HQ foi lançada de maneira independente em 1984 e logo se tornaria um clássico cult da época, já que comparada a HQs de super-heróis e coisas que eram exploradas na época, essa história aqui ela era uma coisa mais adulta, possuía uma temática mais sombria e trabalhava com temas sensíveis como dor e luto. O tempo foi passando, a HQ se tornou um clássico, mas só na década de 90 que ela ganhou a adaptação para o cinema. Então a gente chega no Corvo de 1994, dirigido pelo Alex Proyas. E essa primeira adaptação aqui não só é a melhor de toda a franquia, como a mais conhecida de todas. Nessa história vemos o roqueiro Eric Draven, que é brutalmente assassinado por uma gangue de maníacos. E ele é morto junto com a sua namorada no dia do Halloween. Um ano depois, no mesmo dia do Halloween, o Eric misteriosamente volta à vida, graças a um corvo que acaba sendo seu guia espiritual naquela jornada em busca de vingança. Ele volta à vida para finalizar assuntos que ficaram pendentes, que no caso aqui se trata de se vingar daqueles que tiraram a sua vida junto com a da sua namorada. Mas por que o Eric em si volta à vida? De acordo com a mitologia criada pelo O'Barr, quando a pessoa tem a vida interrompida de uma maneira muito brusca e ela morre de maneira traumática, a alma dela fica impossibilitada de descansar em paz, ficando presa numa espécie de limbo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O corvo aqui ele funciona como uma espécie de entidade que conduz as almas dos mortos para o outro lado. E quando a alma atormentada não consegue descansar em paz, o corvo tem a missão de fazer essa alma encontrar o caminho dela, nem que para isso ela precise voltar à vida para resolver assuntos que ficaram pendentes. O filme de 94 ele é estrelado pelo Brandon Lee, filho do saudoso Bruce Lee. E esse filme específico ele tem uma atmosfera bem única, ele é sombrio, melancólico, é um filme bem estilizado e eu gosto bastante da cinematografia desse filme aqui. Ele é como uma poesia no ar, ele se passa todo durante a noite, tem várias cenas com chuva, é um filme com poucas cores, obviamente, e a direção em si ela é muito boa. As cenas de ação e perseguição são muito bem filmadas, são competentes, além do que tem várias cenas icônicas. São momentos que você pode associar a filmes modernos de super-herói que a gente costuma ver em filmes atualmente. Se eu posso citar um problema nesse filme aqui, com certeza seria o vilão. Isso porque o vilão real dessa história ele é apresentado durante o filme, só que ele é pouquíssimo desenvolvido aqui nessa história. É como se ele tivesse sido jogado aqui só para o Eric ter um confronto final mais eletrizante. Só que isso não necessariamente atrapalha o desenrolar do filme, porque eu gosto muito do conjunto da obra aqui, tem muitos momentos icônicos nesse filme. Infelizmente esse filme ficou marcado não por uma coisa muito boa, mas sim por uma tragédia, devido ao falecimento do ator Brandon Lee durante as filmagens desse filme aqui. Uma arma com munição real foi usada durante uma das últimas cenas desse filme, que era um grande tiroteio, e infelizmente isso causou que o Brandon Lee fosse alvejado durante as filmagens. Apesar da equipe de filmagens ter sido rápida e tentado conduzir o Brandon para o hospital o mais rápido possível, infelizmente ele não resistiu e sua vida se encerrou com 28 anos. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? An afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that.
Esse fato na época foi um choque na indústria cinematográfica, e até hoje tem muito mistério envolvido em torno da morte do Brandon. Alguns associam ser uma maldição na família dos Lee, em vista que o próprio Bruce Lee também morreu novo. Ele morreu com 33 anos e o seu filho morreu com 28. Mas mesmo com esse fato triste, O Corvo ele fez muito sucesso na época e hoje ele é considerado um dos clássicos filmes da década de 90 e com certeza é uma obra que merece ser apreciada. Mas a franquia, que havia feito um sucesso considerável no filme do Brandon Lee, não parou por aí. Eles decidiram dar sequência a essa saga aqui. Em 1996, uma sequência ganhava a luz do dia, intitulada de O Corvo, A Cidade dos Anjos. E esse filme ele não é uma sequência direta do primeiro filme, ele é uma outra coisa, e ele foi escrito aqui pelo David Goyer, que hoje ele é conhecido por ter escrito vários filmes da DC aí. Só que essa sequência aqui, mano, ela é muito meia boca, ela é bem abaixo do filme original, nem se compara com o primeiro filme, e é com certeza um dos filmes já feitos. Ele não apresenta nada de novo, é novamente uma história de vingança, em que um homem é trago de volta à vida por um corvo para se vingar dos seus algozes. Dessa vez o filme é estrelado pelo Vincent Paris, que é um ator bem segunda divisão, que com certeza você já deve ter visto como coadjuvante em alguns filmes por aí. Aqui o Vincent é um pai que é morto junto com seu filho por uma gangue de meliantes. Ele vai ser ressuscitado pelo corvo um tempo depois para sair em busca de vingança. Nesse período ele vai conhecer a Sarah, que é uma artista que acredita em anjos e acredita inclusive que o Vincent pode ser um deles. E ela vai terminar auxiliando o nosso anti-herói aqui a concluir a sua vingança e descansar em paz. A direção é de um tal de Tim Pope. Esse filme ele tenta ter uma cinematografia sombria igual ao anterior, mas na minha opinião ele não chega nem perto do filme anterior. O Alex Proyas é um diretor muito melhor do que esse cara aqui, ele faz um filme muito mais competente do que essa sequência aqui. O Corvo Cidade dos Anjos é um filme um tanto quanto medíocre. Ele tenta emular o tempo inteiro elementos do primeiro filme, só que ele não faz isso de maneira satisfatória. Tudo aqui é meia boca e ele deixa aquele gosto ruim de filme B tosco da década de 90. Mas mesmo com todos os defeitos que esse filme tem, esse filme aqui ainda não é o fundo do poço da franquia, a coisa ainda piora bastante. Se você for assistir esse filme aqui pensando já que vai ser um filme ruim, talvez você se divirta. Isso é claro se você tiver com bom humor no dia que você assistir. Depois da sequência flopada do segundo filme, em 1998 eles fizeram um remake do primeiro filme, só que em formato de seriado. E a gente teve aqui o Corvo, Stairway to Heaven, tipo aquela música lá do Led Zeppelin. E essa série aqui ela é estrelada por ninguém mais ninguém menos que Mark Dacascos. O Corvo, Uma Escada para o Céu, ele teve um total de 22 episódios e acabou. E como eu falei, ela funciona como um remake do primeiro filme, ela conta a mesma história. Obviamente que não supera o filme original, né? Aqui a gente tem o Eric Draven voltando à vida para se vingar da sua morte junto com a da sua esposa novamente. Cada episódio dessa série ele foca em um vilão diferente, trazendo uma caçada a cada um dos algozes dele. O Eric também lida com questões de redenção pessoal e ele tenta encontrar um caminho para o descanso eterno assim que cumprir a sua missão de vingança. E assim, pra época, eu não me recordo dessa série ser ruim. Muito se deve ao Mark Dacascos, que faz um bom trabalho como Eric Draven na série. Depois do Brandon Lee, ele é o único ator que eu realmente gosto interpretando esse personagem. E mesmo a série tendo tido uma vida curta, só com 22 episódios, eu tenho boas lembranças dessa série, tenho uma certa nostalgia, que eu lembro de ter assistido isso na época. Eu não lembro se foi na Record, eu não lembro. Mas eu lembro que isso passou na época na TV aqui no Brasil e eu lembro de gostar muito de assistir isso, cara. Hoje talvez não funcione tão bem se você reassistir, mas se você for comparar com continuações dessa série aqui, com certeza, depois do primeiro filme, eu acho que essa aqui é a melhor coisa que você vai assistir. Depois do término da série, a franquia continuou em 2000. O terceiro filme da franquia foi intitulado de Corvo, A Salvação. E meu amigo, isso aqui é uma bomba. Foi lançado direto em home video. Isso aqui não saiu nem no cinema. Mano, isso aqui é muito ruim, mano, na moral. Esse filme é estrelado pelo um tal de Eric Mabius e pela Kristen Dunst. Sim, a Mary Jane do filme do Tobey Maguire. Novamente acompanhamos uma saga de vingança. Alex Corvus, após ser executado injustamente por um crime que não cometeu, ressuscita misteriosamente como um novo corvo. Ele volta do mundo dos mortos para se vingar dos assassinos que mataram a sua noiva. E é claro, assustar todo mundo com essa maquiagem ridícula desse filme no processo. Porque, mano, esse filme é tão ruim que até a maquiagem do corvo é uma porcaria. Ele parece mais um palhaço mendigo gótico do que aquele personagem icônico que a gente lembra. Uma diferença entre esse filme para os outros é que dessa vez os inimigos
inimigos eles não são punks ou gangues de marginais, mas sim a polícia corrupta e personagens envolvidos em alguma esfera de poder. Quando Alex ressuscita, ele recebe a ajuda de Lauren. Ela é a irmã da namorada morta do Alex, só que ela sempre acreditou que ele foi acusado injustamente pelo ocorrido. Então ela ajuda ele nessa cruzada de vingança. Eles vão atrás do verdadeiro assassino e no meio do caminho eles vão se deparar com uma conspiração por trás de todos esses ocorridos que levaram essa tragédia na vida do Alex. Mano, tudo nesse filme é ruim. Como eu tinha dito sobre a caracterização do Alex, ela aqui é a pior de todas. Ele parece um coringa gótico de Taubaté. A cinematografia desse filme é ruim, a ação é uma porcaria. Ele é um filme de baixíssimo orçamento, mas no pior sentido da palavra. Além do que, o ator Eric Mabius aqui, interpretando o Corvo, não tem lá muito carisma. O Corvo à Salvação é uma das piores sequências da franquia Corvo e com certeza é um filme que merece ficar no esquecimento. E se você pensou nesse ponto que a gente chegou no fundo do poço da franquia, bom, você é muito inocente. Em 2005 chegava o último capítulo dessa franquia até então, intitulado de O Corvo, Vingança Maldita. E meu amigo, se você tinha achado O Corvo à Salvação ruim, é porque você não tinha visto esse filme ainda. Puta merda, mano, pensa num filme tosco, com roteiro ruim, personagens piores ainda, diálogos péssimos e vilões lamentáveis. E pra dizer que esse filme não é uma bomba completa, a gente tem o Danny Trejo aqui metendo bala em ocultista no final desse filme. Isso aí é um ponto positivo. Esse filme ele é protagonizado por um tal de Edward Furlong. Esse cara aqui, ele não é nem categoria B de atores, ele já vai pra categoria C. E ele interpreta um personagem chamado de Jimmy Cuervo. Caralho, Jimmy Cuervo não, velho. O vilão aqui é interpretado pelo ator David Boreanaz, que na época estava em alta devido à série Buffy, a Caça a Vampiros. Ele era aquele vampiro lá, o Angel. Jimmy e sua namorada só estavam ali em busca de uma vida melhor. Um belo dia eles são capturados por um grupo de ocultistas e são assassinados pelo líder do culto em uma espécie de ritual. O líder do culto ele tá numa missão de ganhar poder ilimitado e se tornar o próprio anticristo na Terra. Só que o nosso malvadão aqui, ele não contava com uma coisa, o nosso herói Jimmy Cuervo aqui, já que ele vai voltar do mundo dos mortos em busca de vingança pela sua morte e pela morte da sua namorada. E ele vai caçar todos os membros desse culto e impedir o plano deles maligno de trazer o anticristo pra Terra. Mano, que salada esse filme. O negócio escalou de uma maneira que eu nem sei como a gente chegou nesse ponto aqui. Esse filme ele supostamente deveria ser mais sombrio que todos os outros da franquia, supostamente porque ele é tão tosco, ele é tão mal feito que isso aqui parece mais um filme trash pra dar risada do que outra coisa. É uma tosqueira de baixo orçamento com a temática batida de vingança de todos os filmes dessa franquia. Aqui você vê o Jimmy que sai na caçada dos caras do culto, enquanto em contrapartida a isso tem os policiais que estão investigando as mortes que estão rolando ali. E no final rola uma força-tarefa entre a polícia e o Jimmy Cuervo aqui, dando uma batida lá no covil dos satanistas para poder eliminar todo mundo e acabar com essa ameaça de vez. Esse filme ele é dirigido por um tal de Lance Mangia, não sei nem da onde saiu esse cara. E Vingança Maldita ele tenta ser uma espécie de faroeste, só que meio sobrenatural, com temas ocultistas. É uma salada que é inacreditável. Eu tenho a impressão que o diretor nesse filme aqui, ele tentou fazer uma vibe meio Um Drink no Inferno, sabe qual é? Isso porque esse filme ele tenta emular um pouco aquele espírito trash do Drink no Inferno, só que ele não chega nem próximo disso aqui, meu amigo. E o resultado desse filme é uma mistura peculiar que faz você se perguntar se o orçamento aqui estava tão limitado que eles decidiram usar os figurinos de Halloween mais barato que eles conseguiram encontrar. Vale citar o tal do Furlong que interpreta o Jimmy Cuervo aqui. Ele não entrega lá uma atuação memorável, né? Já o vilão, o líder ocultista lá do Boreanaz, ele acaba sendo um vilão extremamente caricato e cômico. Durante a edição eu percebi que o tal do Edward Furlong era ninguém mais ninguém menos que o garoto que interpretou John Connor em Terminator 2, o maior filme de ação de todos os tempos. O que eu posso dizer aqui? Mano, que fim de carreira desse moleque. No resumo da ópera, O Corvo Vingança Maldita é um filme tosco de baixo orçamento, que com certeza se você puder não assistir, eu recomendo. Esse filme aqui ele é considerado o pior filme da franquia e não é pra menos. Isso aqui com certeza é o ponto mais baixo da franquia do Corvo. E olha que eu assisti esse filme na época, eu lembro de ver o DVD dele na locadora e eu fiquei
Olha só, um filme novo do Corvo, vou alugar. Só que eu não estava pronto para tamanha tosquice. Não esperava ver uma bomba como essa. Porque esse filme aqui, o filme anterior, O Corvo, a Salvação, são tão ruins que eu não consigo colocar numa balança para dizer qual dos dois é pior aqui. Eu acho que é o mesmo nível, mano, na moral. Em matéria de tosquice, eu acho que dá empate entre os dois. Isso nos faz pensar sobre o futuro da franquia Corvo, que até o momento é incerto. Primeiro me saiu a notícia que um remake ia ser produzido, estrelado pelo Jason Momoa, mas aparentemente esse filme não foi pra frente. Agora tá rolando aí a história que vai ser um reboot estrelado pelo Bill Skarsgård, que interpretou recentemente o vilão em John Wick 4 e também interpreta o Palhaço It, o icônico palhaço que a gente viu recentemente nesses dois filmes aí. O Skarsgård é um bom ator, pode dar certo. Isso é claro se for um diretor competente pra tocar esse projeto aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu não tô muito empolgado não, sinceramente. Ainda mais se você para pra analisar o histórico de sequências ruins que essa franquia tem aqui. O que a gente pode fazer é só aguardar pra ver como é que vai ser essa parada aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de comentar aqui embaixo pra gente interagir, curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.